Decore Mais, Selmar Santos. Eu sou a Carol Fischer e estou aqui com vocês mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre o mundo decor. E hoje a gente está recebendo aqui a minha amiga, engenheira e arquiteta Cris Fernandes. Tudo bem, Cris? Oi, Carolina, obrigada pelo convite, é uma delícia estar aqui. Que bom. A gente hoje resolveu falar um pouquinho, até pela época que a gente vive, né, de um pouquinho de casas de veraneio, né, as casas de temporada, até porque a gente tem vários trabalhos executados pela Selmar aqui de Santos, de apartamentos de temporada no Guarujá e próprio Santos também, né? E a Cris, ela já fez várias parcerias, né, para os projetos dela, utilizando móveis tanto da Selmar como da Viamar lá do Guarujá. E ela vai falar um pouquinho desse conceito de moradia de veraneio, praia, esse conceito mais assim que abrange aquela coisa gostosa de férias, né? A casa de veraneio, o projeto, né? Vamos falar um pouquinho do conceito de projeto. Ele tem alguns pilares que a gente sempre procura enfatizar, que é conforto. A pessoa vem veranear, ela quer conforto, ela quer materiais naturais. Ao mesmo tempo, a gente quer praticidade. Você não quer vir até a praia e não senta aqui, não encosta ali. Aquele trabalho todo, aquele né? trabalho, de ficar cuidando se o filho vai esbarrar aqui ou ali sem estar molhado. Então é isso, tem que ter áreas de convívio, sempre, porque normalmente ou não vem ninguém, quando vem toda a família, amigos, isso que é o bacana, sim, isso que é legal. Então, áreas de convívio, materiais que remetam à natureza, mas que sejam fácil de limpar, fácil de estar diversificando ali. E durabilidade também, porque muitas vezes ficam em intempéries, em varandas. Mas você também já sentiu assim, essa necessidade que alguns clientes têm de ter também praticidade no fato assim, eu quero mais lugares para dormir, né? Eu não me importo tanto com a parte de armários. Tem essa preocupação ou não? Cada cliente é um cliente, Carolina. Então, e cada família tem o seu estilo de vida. Então, normalmente a gente busca traduzir aquilo que o cliente necessita. Então, muitas vezes, que nem eu, até relembrando o nosso último apartamento que fizemos com o Selmar agora há pouco, qual era a necessidade da cliente? Ela queria aumentar a área de convívio dela, aumentar a área gourmet, mas como estava fazendo parte do living, ela queria que ficasse bonita. Então a gente fez aquela cozinha toda embutida, já falamos disso, né? Mas ela é toda madeirada, com granito, ou seja, fácil de usar, fácil de cuidar. Então aí teve um pedido. Às vezes a pessoa, olha, eu vou vir com muitas, com família, com visita, tal, então eu preciso de um maior número de quartos. Muitas vezes o quarto reversível, ele se transforma numa suíte de hóspede, numa suíte multiuso. E assim o que você acha assim das composições de cores que tá em alta? Inclusive a gente estava relembrando alguns projetos que nós fizemos há muito tempo atrás, ela em parceria com a nossa loja, né? E são cores até que foram usadas alguns anos atrás, mas estão super atuais, né? E o que você conta um pouquinho dessa parte de cores? Eu sou suspeita porque eu adoro cores. E eu acho que a cor, quando bem utilizada, ela só vem abraçar um ambiente de veraneio, ela vem clarear, é a luz do sol, é a energia. Então, assim, eu particularmente, quando o cliente quer, eu amo. E nesse caso, é muito bacana relembrar esse apartamento, Carolina, porque já faz um tempo que nós fizemos. E é a cor do ano da Souvenir, que é o calcita alaranjada. Sim. Praticamente toda a cozinha, ela... Na época a gente falava goiaba, até, né? Era um tom meio goiaba. Usamos Porque tem um pouco disso, né? As fábricas de planejado, elas nomeiam as cores das madeiras, né? E às vezes
o nome é mais ou menos assim, tipo goiaba, tem essas coisas, né? E agora não sei se você reparou, nos últimos anos tem sempre a cor do ano, né? Então isso também agora está super em alta, usar a cor do ano, coisas assim, né? E a cor, é lógico que ela vem, conforme o passar dos anos, ela vem refinando alguns padrões, né? E a calcita alaranjada não é a mesma cor que nós usamos. O bacana dizer é um alaranjado, vamos falar assim, é um tom terroso, eu nem digo laranja, é um tom terroso, que é a base desses tons. Né? E que eu acho bacana é que você consegue fazer essa mistura de cores, né? Porque isso é super difícil, né? A gente trabalhar com cores. E isso que eu gosto no seu trabalho, inclusive, né? Que você tem essa coisa, não tem medo de usar a cor, né? Porque a cor é muito bem-vinda e quando ela é bem pontuada, bem colocada, voltando no caso dessa cozinha, ela praticamente ela é toda, mas assim, lembra que os tampos não são de granito, mas são de orange, que é aquela madeira tratada. Sim. Então veja, tudo remete tom terroso, natureza, tampo de madeira, em frente ao mar. Né? Então isso, com o passar dos anos, ele está do mesmo jeito, o apartamento está super atual. Tem uma outra casa também que eu gosto muito, que você fez, um living bem amplo, né? Que tem um home, né? Ficou super bacana, também descontraído, bem gostoso, né? Esse também foi uma experiência bem bacana, né? Essa foi uma casa, foi um projeto maior que nós fizemos na época. E esse teve, e foi bem ao pedido da cliente. A pedido da cliente foi: Cris, eu não quero que meus netos venham aqui, eu não quero ser uma avó chata. Ai, não senta ali, não faça isso, não faça aquilo. Ou seja, praticidade. Sim. E um dos pedidos, às vezes o cliente fala, Carolina, e a gente tem que ter esse feeling de traduzir. Ela falou: Cris, eu tô na praia, eu queria chegar na minha casa e por mais que pode ser à noite, eu quero como se tivesse o sol me abraçando. Então, por isso nasceu uma parede laranja no living. Ele é todo neutro, ele é branquinho, mas tem pontos de cor. E tem uma parede amarela que veio essa energia solar, vamos falar assim, que foi um pedido da cliente e a gente vai sentindo ali. Sim. E pontuando. Mas isso que é bacana, que você consegue misturar as cores, consegue idealizar aquele clima, né, que a pessoa está esperando, né? Porque muitas vezes quando a pessoa faz um projeto e sem consultar um arquiteto, ela não consegue usar as cores porque ela fica com medo, né? Põe tudo bege. Põe tudo bege. Não, e também assim, é um trabalho difícil de misturar as cores, até os estilos também, porque às vezes você pega, até nesse apartamento que nós fizemos lá no Guarujá, que você fez o projeto, que é de veraneio também, você misturou vários estilos, né? Sim. Então você consegue dar essa misturada e não ficar uma coisa feia nem bagunçada. Tem um senso ali, né? Tem uma linha de raciocínio. Sim. Né? Tem uma linha de raciocínio, tem um porquê daquele material aplicado. Então vamos supor, a gente pega uma textura ou um tom, um amadeirado da Selmar e compõe. Porque é engraçado, a gente fala, às vezes usa tudo bege, mas até às vezes no próprio tem bege amarelado, e tem coisa que não casa, né? Então, até os cinzas, né? Às vezes não casam, porque isso influi muito os tons, Os tons, então quando você faz esse casamento perfeito, hoje a gente usa muito para apresentar para o cliente o próprio mood board, né? Que é pegar, por exemplo, as referências da Selmar, os padrões, e aí coloca um pedacinho da cor da tinta que vai ser na parede, um pouquinho da cor do mobiliário, da trama do tecido. Então, ao olhar aquilo, a pessoa já tem um sentimento. Eu acho isso super importante, fazer essas composições com peças físicas, porque a gente não tem uma memória, porque muita gente acha que escolher cor dá para escolher na memória. Eu sempre acho bom, né? Você também coloca as composições, porque isso é importantíssimo, né? Sem dúvida. E eu acho que esse limiar
esse estudo, essa preocupação de combinação de cores e texturas é que geram um resultado muitas vezes diferenciado, bem positivo e que o cliente fica super contente. Para a gente focar um pouquinho no nosso assunto, que é a casa de veraneio mesmo, você tem uma experiência vasta tanto para o litoral norte, para Guarujá e tem Santos. Você acha que Santos é um público que ele é mais cosmopolita, que é mais difícil de ter um ambiente assim, tipo para veraneio mesmo? Grande parte sim, Carolina. É que Santos, já por si só, é uma cidade que ela tem uma vida própria. Então, lógico, existem pessoas que têm apartamento de veraneio aqui em Santos? Tem, mas é muito... A quantidade é maior das pessoas terem apartamento no Guarujá, casas no litoral, apartamento. Então, assim, quando você saiu da sua casa e é tua segunda casa, você não quer... Aí você... sei lá, mora em São Paulo, no interior, ou seja, diferente, você né? quer um clima diferente, né? E no caso aqui de Santos, a pessoa mora aqui, então talvez ela não sinta, assim, ela não quer ter tanto um clima de praia, mas ela até tem pinceladas, mas é bem o que você falou, é algo mais cosmopolita. E também tem alguns moradores de Santos que compram a casa de praia no Guarujá, Sim, né? sim. Aí faz lá o estilo mais veraneio, assim, mais praia, e aqui não, aqui fica um estilo mais paulista, né? Uma coisa assim. É bacana ver essas características. Com o passar dos anos e com o passar do trabalho, é muito bacana você perceber, né? Às vezes você não conhece a pessoa, mas você sabe, ela é de São Paulo, é a segunda casa, então você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mas você acha que a pessoa que é de São Paulo e compra a casa aqui em Santos, ela também tem um estilo mais assim de praiano? Ela acha que aqui ela vai fazer uma coisa mais praiana ou não? Aqui ela já também mantém um outro estilo? Deve existir, Carolina. Dentro da minha experiência ainda não aconteceu. Normalmente alguns clientes santistas normalmente foram apartamentos mais urbanos, mais do dia a dia mesmo, né? Então não tem tanta, vamos falar, uma casa de veraneio 90% pede umas pitadas rústicas, algumas peças, né, que tenham... E no Guarujá teve uma época que tinha muito assim, tudo muito branco e azul mesmo, né? Que é mais fala navy, né, o estilo náutico. Sim. Que eu gosto bastante, fiz muito, e hoje até o próprio mobiliário de área externa vem reforçar isso. Sim. Por quê? São cordas náuticas, resistente a intempéries, né? Então a gente pega, né, vamos supor, a cor da corda náutica com a cor do planejado e faz todo esse casamento. Se vocês acompanharem os programas e tudo mais que a gente gravou com a Cris, em um dos apartamentos que nós fizemos em parceria com ela, tem lá as poltronas de tricô náutico que está super em alta, que aí você encontra na Via Mar, que é a loja lá do Guarujá. Mas voltando em planejados, né? A gente tem muito isso de misturar realmente a corda, o tricô náutico, fica legal também aqueles balanços, sim, né? Que é super legal, né? Todo esse clima, né? E é o que você falou. Não adianta dissociar. Existe né? As coisas têm que se encaixarem de uma forma bem harmônica. Sim. E é isso, não adianta colocar um padrão, por exemplo, o seu mar, que não vai ter nada a ver com o tricô náutico, que foi no caso. Não, a gente pegou a cor, que era um terra, aquele tricô náutico, e colocou do lado do padrão seu mar. Sim. Então, assim, não está dissociado, tá tudo, né? Mas então, isso que é interessante de você ter um acompanhamento profissional, que eu acho muito importante, muito bacana, é justamente você ter a certeza que mesmo você fazendo as misturas de cor, de tecidos, de texturas de tecidos, tudo isso vai ter um resultado legal porque você tem o acompanhamento do profissional da área, né? E a gente sente assim, você mesmo falou,
às vezes até quando você faz um tom único, né, mesmo um bege, alguma coisa, mesmo que não seja uma pessoa que gosta de cores, às vezes é uma pessoa mais neutra, tem as texturas dos tecidos, tem o tipo de almofada, tem várias coisas para você dar um peso, né? Sem dúvida. Normalmente tem famílias que preferem, não querem cor. E ok, sem problema nenhum também. Então, quando isso acontece, entram as texturas dentro de uma gama do mesmo tom, mas aí é um tom acima, um tom abaixo, né, que a gente também tem que casar, mas aí entram as texturas. Né? Aqui, a gente está no caso, a gente está aqui na Selmar, no ambiente que é a Cris que fez esse ambiente. Olha como tá lindo, maravilhoso. Mas, então, eu ia falar isso agora, mas olha a mistura. Nós temos uma mesa que tem essa palhinha, que eu posso falar que ela é um pouco retrô, ao mesmo tempo ela tem um caráter praia. Ao mesmo tempo a gente tem um tapete super moderno. Ao lado uma mesa marmorizada, um sofá, tecido, linho, tal, com um couro. Então olha isso, padrão Selmar. A gente tem um padrão metalizado cobre com um painel café. Você vê que você usou o metalizado com uma madeira mais rústica, deu essa misturada, né? E é interessante também a gente lembrar que às vezes o ambiente é neutro, mas você joga um tapete bem cheguei ou com algum detalhe, alguma cor, fica super bonito também, né? Super bonito. E são essas peças que são bacanas a usar, porque com o passar do tempo é simples trocar um tapete. Você troca uma almofada, assim. Talvez uma mesa de centro. Você consegue ter cor no ambiente sem ser uma coisa tão difícil de mudar. E também, o que você diz assim, hoje está usando muito linho, né? Mesmo nas casas de veraneio. Muitos anos atrás usava aquele tecido mais com aquablock, essas coisas, mas ele é meio rígido, né? O linho é uma delícia, linho, algodão, a textura. Hoje o que nos ajuda muito são as impermeabilizações que acontecem, né? Tira um pouquinho do toque do tecido, mas hoje também a gente tem tecidos, vamos falar da praticidade, né? Tirando todo o amor que a gente tem pelo linho, pelo algodão, mas vamos falar de praticidade? Hoje tem tecidos que você olha e fala, nossa, isso é linho, você vai ver lá, é linho, mas tem uns 50% de poliéster. É uma mistura. É uma mistura, isso não dá pra... A gente tem tempo úmido, a gente tem bolor, sabe? Em frente ao mar é aquele vento de maresia que corrói. Então, a pessoa vem pra cá, ela quer trabalhar, ficar dando manutenção no apartamento, ou ela quer curtir? Ela quer curtir. Sim. Então, eu acho que a gente tem que sentir bem o cliente e entender o que ele quer que a gente material para trabalhar, né? Para unir esses útil, elementos. O agradável e também o custo-benefício, né? Que às vezes você também pode trocar mais vezes o tecido. Sim. Tudo, lavar mais fácil. Tudo é pensado já num briefing que você faz com o cliente, né? Sem dúvida. Mas é sempre bom conversar com você e ter essas boas ideias, né? Eu acho que vocês conseguiram captar um pouquinho do que vocês podem usar na casa de veraneio, as cores e tudo mais. E sem dúvida nenhuma, chamar a Cris para você ter uma assessoria completa nesse sentido, né? Bom, gente, foi muito bom ter você aqui, Cris. Eu acho que vocês também curtiram. E vocês encontram mais coisas sobre a Selmar, tanto no YouTube, como no Instagram, como no Facebook. Procura a gente nas redes. Também você pode procurar a gente pelo WhatsApp, nesse telefone abaixo aqui na tela. E também a Cris vai ter os contatos aí para vocês poderem fazer a sua ligação. E é sempre muito gostoso estar compartilhando ideias com você e com o pessoal de casa. Decore Mais Selmar Santos, com Cris Fernandes e Carol Fischer. Até a próxima!